Oi, gente, dando sequência na resolução dos exercícios do capítulo 4, o número 13 pede para a gente construir um programa que realize a reserva de passagens aéreas de uma companhia. O programa deve permitir cadastrar o número de 10 voos e definir a quantidade de lugares disponíveis para cada um. Após o cadastro, leia vários pedidos de reserva constituídos do número da carteira de identidade do cliente e do número de voo desejado. Para cada cliente, verificar se há disponibilidade no voo desejado. Em caso afirmativo, imprimir o número da identidade do cliente, o número do voo, atualizando o número de lugares disponíveis. Caso contrário, avisar o cliente a inexistência de lugares. Aí fala também, né, que a leitura do número 0 para o voo desejado indique o término da leitura de reservas. Então tá. Então aqui a gente tem a inclusão dessas duas bibliotecas. Essa aqui, Study.h, que vocês conhecem, e essa aqui, que não foi vista aqui até esse exercício, que ela é usada para o tipo booleano, para a gente usar true ou false, verdadeiro ou falso. Agora a gente vai definir aqui o número de voos, que são 10 voos, como pede no exercício. É melhor a gente usar aqui em cima, porque se caso o número de voos mudar, atualizar, a gente pode alterar só aqui. Então aqui a gente tem nossa função principal mem, que vai retornar pra gente o inteiro. E aqui a gente começa a definir as nossas variáveis. Então aqui a gente tem número de voos, que define a quantidade de voos, que são 10. Voos é um vetor que vai armazenar o número de voos. Lugares é um vetor que vai armazenar a quantidade de lugares disponíveis para cada voo. Agora, esse i é uma variável que vai auxiliar aqui no for, nos loops. Voo desejado vai armazenar o número do voo desejado pelo cliente, e essa identidade vai armazenar o número da identidade do cliente. Então, agora cadastro de voos e seus lugares disponíveis. Então, aqui vai ter um for, que ele vai iterar 10 vezes para permitir o cadastro no número de cada voo e da quantidade de lugares disponíveis. Então, aqui vai ter esse print, que ele vai pedir para o usuário digitar o número do voo, e esse scanf que vai ler o valor que o usuário digitou e vai armazenar ele nessa variável voo. Esse outro print, ele vai exibir uma mensagem pedindo a quantidade de lugares disponíveis no voo, e esse scanf ele vai ler a quantidade de lugares disponíveis e vai armazenar ele nessa variável lugares. Logo após aqui, a leitura dos pedidos de reserva. Então, aqui a gente vai ter esse print que vai exibir uma mensagem indicando o início da leitura dos pedidos de reserva. Esse while, ele vai ser um loop que vai continuar até que seja inserido 0, que, como o exercício disse, aí vai terminar. Esse print, ele vai pedir ao usuário para que possa inserir o valor da carteira de identidade do cliente, o número da carteira. Esse scanf, ele vai ler o número da identidade que foi fornecida pelo usuário e vai armazenar ele nessa variável identidade. Então, aqui a gente tem esse f, que vai verificar se o número da identidade é 0. E esse break aqui, se caso o valor da identidade for 0, então esse vai terminar aqui, né? Vai sair do loop e vai encerrar a leitura das reservas. Então aqui vai ter esse print que ele vai pedir para o usuário para que ele possa inserir o número do voo desejado. E esse scanf que ele vai ler o número do voo desejado e ele vai armazenar ele nessa variável voo desejado.
E agora aqui a gente tem esse bool voo encontrado igual a falso, que ele vai inicializar a variável voo encontrado como falso, indicando que o voo ainda ele não foi encontrado. Então a gente vai ter esse for aqui, que ele vai iterar por todos os voos que foram cadastrados para verificar se esse voo que foi esse voo, né, que foi desejado pelo usuário, ele existe. Então aqui tem esse if aqui, que vai verificar se o voo na posição I é igual ao o voo desejado pelo usuário. Então aqui a gente tem esse voo true, que define esse voo encontrado como true. Ele vai indicar que o voo ele foi encontrado. E aqui a gente tem esse if lugares, que vai verificar se há lugares disponíveis para o voo desejado. E esses lugares aqui menos, que ele vai decrementar o número de lugares disponíveis pelo voo. Por exemplo, se a pessoa escolheu um, então depois se outra pessoa escolher, vai ser 2 lugares que já foram reservados e adiante, né? E vai ter esse print aqui, que ele vai exibir uma mensagem que falando que a reserva ela foi confirmada. E aqui tem esse else, né? Que caso contrário, ou seja, né, se não tiver lugares disponíveis, vai ter esse print que vai exibir uma mensagem indicando que não há lugares disponíveis. E esse break aqui que vai sair do loop após ser encontrado o voo. E esse if aqui, if, voo encontrado, ele vai verificar se o voo ele não foi encontrado após esse loop fora aqui que aconteceu. Por fim, vai ter esse print aqui, que vai exibir uma mensagem indicando que o voo ele não foi encontrado. E o return 0 aqui, indicando que o programa ele foi executado com sucesso. Então aqui vai ficar o seguinte. Vai pedir para a gente digitar o número do voo de 10 voos, né, no caso. Então aqui. Então aqui vai ser de 10 voos, né, no caso. Colocar poucas quantidades. Então aqui pede o número da carteira de identidade. E pede pra gente digitar o número do voo desejado. Vou colocar 1. Então fala, né, como o exercício pede, reserva confirmada, identidade 1, 2, 3, 4, voo 1. Então vou colocar aqui o mesmo. Voo 1. Então fala que a reserva foi confirmada, o número da identidade para o voo 1. E aqui então vamos colocar a mesma identidade, a outra identidade e o mesmo voo. Então vai falar aqui, não há lugares disponíveis no voo 1, porque eu só coloquei que tem 2 lugares disponíveis. Então aqui 0 para terminar. E é isso.